Me conta, seu guarda-roupa não te representa? Porque hoje eu vou te ajudar a solucionar este problema de guarda-roupa com identidade de outra pessoa, mas que está na sua vida de alguma forma. Que pra mim essa é a melhor definição de um guarda-roupa que não te representa, certo? É aquele guarda-roupa feito pra alguém e esse alguém não é você. Inclusive, eu gosto de fazer, né? Eu vou começar essa live até fazendo essa pergunta pra vocês, né? Seu guarda-roupa foi feito pra você ou pra uma outra pessoa? Você já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso? Se esse guarda-roupa que tá ali, aquelas roupas que estão ali, é pra você ou para um eu imaginário? Quando eu falo outra pessoa, às vezes, gente, não necessariamente você pode ter uma resposta assim, eu fiz pensando em outra pessoa, seja lá quem for, tá? Às vezes a gente faz para um eu nosso que ainda não existe, ou para um eu nosso que já existiu e a gente acabou não percebendo que evoluiu, a gente acabou não percebendo que mudou, né? Então, assim, gente, o que eu mais, assim, percebo são esses erros, assim, quando a gente fala assim, o meu guarda-roupa não me representa mais, Vivi, eu acho que eu mudei de estilo, inclusive eu vou até aprofundar todas essas questões aqui nessa live com vocês. Então, assim, quando você olha para esse guarda-roupa, o seu eu que tá aí, né? Essas roupas fazem sentido pra mim, elas têm a ver com a minha vida, elas têm a ver com a minha personalidade, ou elas têm a ver comigo no futuro. Quando eu falo isso, gente, vocês vão entender que eu falo com conhecimento de causa. Nada que eu falo aqui pra vocês, eu tirei do nada, eu estou elocubrando. São coisas que eu vi acontecer ou com clientes minhas ou comigo mesma. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tá pensando numa transição de carreira, eu acho super legal essa história do aparenta enquanto tenta, né? Só que qual é o limite disso na vida, né? O quanto você precisa aparentar algo que você ainda não é e que pode ser que nem aconteça. Por que pode ser que não aconteça? Porque só faz sentido a gente ter um guarda-roupa para uma vida que a gente está projetando se a gente real está trabalhando para aquilo acontecer. Que é o oposto, que assim, eu não sou a pessoa que mais fala assim, pensa positivo que tudo vai dar certo, sabe? Eu sou uma pessoa, eu tava até falando com as minhas alunas ontem, de atitude mental positiva. Então, eu coloco uma atitude mental positiva para as coisas que eu vou fazer. Eu não fico me apegando ao, será que pode dar errado isso? Será que pode dar errado isso? Isso é uma coisa. Agora você, pensar num eu imaginário, num eu projetado seu do futuro, não estar lutando para aquilo e ficar comprando roupa para essa pessoa que ainda não existe, que nem está sendo criada por você, o que é isso? Você está fazendo cursos para isso acontecer? Você está trabalhando no teu trabalho hoje com esse afinco para essa promoção? Você está realmente trabalhando para essa transição de carreira? Então você faz esse guarda-roupa que não te representa e você fica com essa sensação, porque esse eu não tá sendo nem feito, entendeu? De verdade. Então a sua cabeça fica assim. E aí, né? Que eu é esse que existe? É o eu do futuro? É o eu de hoje? E agora? Aí você vai colocar a roupa e você pode estar cometendo esse erro e fica, não é pra agora, é pra uma ocasião X que ainda não chegou, entendeu? E aí o do passado é o seguinte, você é uma pessoa, e eu recebi muitas mensagens de vocês, até por conta da live de ontem, sobre isso, né? Então assim, a gente tá no momento de transição, e aí você não sabe muito bem se esse eu é real do passado ou se ele ainda é o eu transitório. Isso é uma situação que a maioria das pessoas está vivendo hoje por conta dessas transições todas que estão acontecendo, não de carreira, mas de formato de trabalho, né? Muitas pessoas estão passando a trabalhar no home office. Então, isso é uma questão, não é disso que eu tô falando. Quando eu falo de um eu do passado, o que é esse eu do passado? Você foi uma pessoa, por exemplo, muito feliz na década de 80. E aí você fica presa àquela estética que você tinha naquela década de 80 e você não evolui, você tem medo até de evoluir, porque de alguma forma esse eu do passado, ele foi muito feliz, ele te fez muito feliz, né? Foi um momento feliz da sua vida. E aí você fica presa àquelas peças, aí você usa aquelas desculpas como, mas, vai que um dia eu preciso, mas vai voltar a moda e eu vou usar, e você nunca usa, na verdade.
E isso acontece, gente, para frustrações. Você pode estar passando por isso agora. Isso acontece para frustrações pessoais. Nesse sentido que eu falei, você foi um eu mais feliz em décadas passadas. E aí você quer manter essas peças no seu guarda-roupa, achando que esse momento nostálgico vai voltar, né? Então isso é bem complicado. Ou então você não consegue fazer uma evolução, às vezes por conta da idade. Tem mulheres que não sabem lidar com o amadurecimento, tem mulheres que acham... eu até tenho falado muito sobre isso, né? Que você às vezes se sente velha pra ser jovem, mas você também não se sente velha o suficiente pra usar roupas de pessoas que na sua cabeça é a tal da roupa de velha, sabe? Assim, ai não, só a vovó usa isso e tudo mais. Tanto que vocês sabem da resposta clássica da minha avó pra essa questão, que é velha é a sua avó, né? Que eu vivo falando sobre isso. Mas esse eu do passado, então, por exemplo, aí você fica dividida. Hoje você tem uma idade, 40 anos, por exemplo. E aí você fica com medo de fazer uma transição para uma roupa da sua vida hoje. E aí você fica presa à história das roupas da adolescência, às vezes. Eu já atendi gente assim, gente. Com medo de admitir que você amadureceu, que a sua vida seguiu, que as coisas foram e você continua comprando aquelas roupas. Eu até contei de um episódio meu sobre isso, então você pode estar cometendo esse erro, que é a tal da roupa da balada, né? O que aconteceu comigo, gente? Depois que eu me casei, e eu já não saía de balada há muito tempo, eu não sei onde você tá me ouvindo aí, se fala, aqui em São Paulo a gente fala, quando a gente vai pra night, a gente fala que a gente vai sair de balada. E eu gostava muito de sair pra dançar. E aí eu mantive uma gaveta cheia dessa roupa pra sair pra dançar, sendo que eu não saía mais com tanta frequência pra dançar assim, entendeu? Num nível que uma vez, acho que foi em 2019, eu e o Luz, a gente foi no aniversário, que foi numa baladinha aqui de São Paulo, que a gente se sentiu extremamente deslocado, assim, extremamente deslocado, de verdade. Por que a gente se sentiu deslocado? Porque não fazia mais parte da nossa vida. Eu não tinha nem roupa pra ir naquele lugar real, gente. Eu não tinha roupa pra ir naquele lugar. Entendeu? Porque não fazia mais parte da minha vida. Mas vocês imaginam se eu tivesse num momento assim, nostálgico, sabe? Tipo, ai, eu não quero abrir mão, porque eu fui uma adolescente, uma jovem, tão feliz quando eu saio pra dançar. Isso não vai sair de mim. Eu ainda vou continuar gostando de sair pra dançar. Não precisa da roupa pra me lembrar disso. É disso que eu tô falando. E, gente, tudo isso que eu tô falando, de você viver um eu imaginário ou ficar presa a um passado que não existe mais, é muito diferente de você não ligar pro que os outros pensam, é muito diferente de dress code, muito diferente de necessidade visual, tá? Eu vou falar disso em outra ocasião, porque vocês confundem muito isso de, então quer dizer, Vivi, que eu não vou mais precisar me vestir de acordo com o trabalho que eu tenho? Não é sobre isso que eu tô falando, de verdade. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma cliente muito querida, que ela ela me contratou depois de ter passado por uma consultoria encaixotadora. Então, o que acontece com essa cliente querida? É uma pessoa que tem uma carreira de sucesso, ela tem um cargo alto na empresa, inclusive ela me contratou quando ela recebeu uma dessas promoções. E ela sempre trabalhou em empresa de tecnologia, essa cliente querida. E aí, não existia um dress code super definido, porque empresa de tecnologia é diferente de banco, por exemplo, que as pessoas, elas meio que usam o mesmo código de vestimenta que é o tal do dress code, né? As pessoas usam terninho. Hoje em dia não mais, mas quando eu trabalhei em banco tinha muito isso ainda. Só que parece que não, gente, mas não ter o dress code às vezes atrapalha, tá? Porque daí a gente fica, meu Deus do céu, então logo o que me visto? Mas o que aconteceu? Ela quis, na verdade, seguir a história do cargo. Se eu quero passar uma confiança, eu quero passar... eu quero sentir que as pessoas me respeitam, eu quero que a minha equipe me veja como uma pessoa que pode ajudá-los, né? Porque quando a gente fala assim de liderança, é disso que a gente fala, né? Um líder, ele é o cara que vai ter a solução para o momento de problema, né? E ela queria tudo isso. Aí ela contratou uma consultora que fez o que com ela? Fez ela comprar as tais peças-chave de uma mulher de sucesso. Então, tinha blazer preto, tinha camisa branca, tinha terninho, ela tirou algumas blusas que ela amava muito, que tinha tudo a ver com ela, porque se apegou só no tipo físico dela e não ensinou a compensar as questões. Então, o que aconteceu? Essa minha cliente, ela se vestiu para um eu
dela projetado por uma outra pessoa. Então, por que eu tô contando essa história? No caso, essa cliente que me contratou depois, sim, ela contratou 2 consultorias, ela acabou precisando fazer isso, infelizmente. O que aconteceu? Ela teve uma profissional que não entendeu as questões dela, mas projetou um eu dentro de uma caixinha executiva, né? A mulher executiva se veste assim. E não tinha nada a ver com essa minha cliente. Nada, nada a ver. E você pode também estar passando por isso nesse sentido, que é, e você pediu, até coloquei um post dia desses, né, falando, fazer compra com amiga é cilada. Por quê? Às vezes essa amiga vai querer te ajudar, você se vestir no eu que ela entende sobre você, que às vezes não é exatamente aquilo, ela vê um pedacinho de você, por mais que ela te conheça muito. Ela não tem, e aí mesmo um profissional da consultoria pode cometer esse erro também, né? E aí você pega e segue várias consultoras que tem esse discurso e acabam também te encaixotando de alguma forma e você acaba achando que tem que ter tudo aquilo que o pessoal tá falando, porque você não sabe nem sobre você. Do que eu tô te falando? Por que eu tô te falando isso? Porque, sabe aquela história assim? Como que uma advogada se veste? Como que uma profissional de marketing se veste? Mas quem é você sendo essa profissional? É sobre isso que eu tô falando, né? É sobre essa dor que essa minha cliente passou, né? E aí ela até me falou uma frase que eu anotei pra não esquecer pra falar pra vocês, que é: eu percebi que nada do que eu comprei fez sentido pra mim. Então, assim, fazia sentido pra tal da executiva imaginária que a pessoa que atendeu essa minha cliente na época tinha como referência. Entende? Entendem? E é disso que eu tô falando quando eu falo. Quando o teu guarda-roupa não te representa, pode ser que ele esteja super correto tecnicamente, inclusive, mas pra quem? Quem é você dentro desse contexto, né? Como você vai vestir aquelas roupas? Como você vai se sentir dentro daquelas roupas? Como você vai lidar com aquelas roupas, né? Então, assim, quando eu falo de não te representa, é disso que eu tô falando, gente. É uma questão mais ampla do que só falar, olha, ideias de looks que você viu na internet, de um eu que você queria, que você falou, nossa, eu quero ser essa mulher que tá mostrando aqui, e aí você seguiu todas as orientações, da revista, da blogueira, até de consultoras, infelizmente, e aí você fala, nossa, não deu certo, não deu certo. Eu fico muito chateada de falar isso aqui, tá, gente? Porque eu gostaria de verdade que todas as consultoras entregassem o que cada cliente quer receber. Inclusive, ontem eu falei muito sobre isso com as minhas alunas de formação, né? Sobre olha para as pessoas, sabe? E aí quando eu falo isso, você que não é consultora que tá me ouvindo, olha pra você, perceba você, que é essa pergunta. Quem é você neste contexto que você vive? Como são as roupas de você sendo essa pessoa vivendo nesse contexto? Se não, você vai viver fantasiada. E é por isso que eu falei que é diferente do dress code. Pode existir, inclusive, regras, né? Teve um comentário super legal que eu recebi aqui de uma seguidora falando, Vivi, eu preciso usar sempre calça jeans e camiseta polo, e aí nos meus momentos de lazer eu posso trazer mais do meu estilo, mas será que essa pessoa que também veste uniforme não consegue trazer um acessório que tem a ver com ela, não consegue fazer uma maquiagem que tem a ver com ela, não consegue trazer um penteado que tem a ver com ela, pra trazer uma pitada, uma meia que seja, gente, entende? Eu sou a pessoa das meias divertidas, eu adoro. Então, assim, é essa reflexão que eu quero trazer pra vocês, essa história pra vocês entenderem que mesmo que você saiba tecnicamente muito alguma coisa, você ainda pode estar com um guarda-roupa que não te representa. Então, obviamente, eu não ia deixar vocês sem dicas aqui, né, pra prestar atenção. Então, a primeira eu já dei, é você prestar atenção nessa pergunta que eu fiz, né? Pare e pense sobre isso. Esse guarda-roupa que tá aqui na minha frente, ele me representa? Algumas formas de você perceber isso, né? Se tudo que eu falei aqui te deixou com um sentimento um tanto quanto, né, assim, um apertinho no peito, provavelmente você pode estar sentindo isso, que seu guarda-roupa não te representa. Ponto 1. Uma outra coisa que pode te mostrar que o guarda-roupa não te representa é a famosa, meu Deus do céu, eu não tenho nada pra vestir, só que sabe, seu guarda-roupa tem um monte de coisa, né? Aí você fala, tá, pra quem que são essas roupas aqui? Será que são pra mim? Então, são perguntas importantes para você se fazer, tá? E uma outra coisa que poucas pessoas falam é sobre referência. Perceba as suas inspirações. Por quê, gente? Eu vejo muitas pessoas vivendo esse problema porque
elas fazem o que elas sabem fazer. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que a vida inteira procurou referência de moda em revista de moda, qual é o convite que eu tô fazendo pra você? Procura na internet, procura em lugares diferentes, procura em sites diferentes que você nunca imaginou. Olha pra uma pessoa que você nem gosta tanto como ela se veste, mas percebe aquilo, sabe? Amplia. Vai... Agora a gente pode visitar museus virtualmente, vai ver um museu virtualmente, amplia as suas referências. Porque às vezes também, gente, o que aprisiona a gente num guarda-roupa ou em escolhas que não fazem sentido é porque a gente tá sempre vendo as mesmas coisas repetidamente, a gente tá numa bolha. E não pensem vocês que essa bolha acontece só agora que tem internet, tá? Isso, na verdade, ganhou uma força, né, que é o tal do algoritmo. Então, se você começa a curtir muitas coisas semelhantes, a internet vai te mostrar sempre as mesmas coisas, né? Você tem que fazer um esforço para ver outras coisas. Mas na vida a gente também é assim. Pensa comigo, quando a gente vai quando a gente faz uma faculdade, por exemplo, até dei de exemplo aqui as advogadas. Você vai cursar uma faculdade de Direito. As pessoas ali, elas se vestem mais ou menos do mesmo jeito. Como eu sei disso? Meu marido é formado em Direito. A minha prima que me apresentou pro meu marido fez a mesma faculdade que ele, e eu ia lá tomar cerveja com o pessoal e eu via, as pessoas se vestem mais ou menos iguais. Na minha faculdade de administração de empresas, as meninas se vestiam mais ou menos iguais. Eu ainda fazia faculdade à noite, a maioria das meninas trabalhava. Então, o que acontecia? Era aquela época que as meninas trocavam o sapato de salto pelo tênis, aí ficavam aquela coisa tênis com terninho. Todas as meninas, entendem? Então, assim, essa história do algoritmo existe, mas ela sempre existiu. Então, se você não fizesse um esforço pra se vestir do seu jeito dentro do contexto administradora de empresas, provavelmente você não conseguiria sair muito dali também. Então é isso que eu tô falando. Olhe diferente para as referências e amplie as suas referências. É esse convite que eu tô te fazendo, porque muitas vezes a gente não sabe sair dessa cilada, né, da história do guarda-roupa que não representa, porque a gente nem sabe como sair dela. Então eu tô te dando aqui 2 passos importantes, que é você refletir sobre isso e ampliar as suas referências de imagem, de estilo, do que é bem vestido pra você, porque muitas vezes quando eu volto pra vocês a pergunta, o que é bem vestido pra você? Né? Inclusive eu vou pedir pra vocês responderem aqui abaixo desse vídeo. O que é bem vestido pra você? Vocês não conseguem muitas vezes nem me dizer. O que é elegante pra você? Me falaram que é elegante fazer isso. Será? Será que é? Será que faz sentido pra você? Será que não vai ficar mais estranho pra você? Então, uma live rápida, um vídeo rápido, mais para fazer você refletir aqui sobre essa possível dor que você pode estar sentindo aí e não saber nem nomear essa dor, né? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis na vida, é a gente não entender o problema que a gente está vivendo e não conseguir nomear esse problema para resolver, que é uma questão também importante, gente. A gente só resolve problemas se a gente entende que ele existe, nomeia o problema e traça um plano de ação, tá? Serve pra vida, serve pra toda a carreira que você tá pensando, serve pra compulsão. Essa aqui, fala final, ela serve pra muitas coisas, certo? Então me conta, o que é bem vestir pra você? Se essas perguntinhas que eu fiz aqui hoje, se isso mexeu com você de alguma forma, e que eu quero saber, tá bom? Então, até a próxima! Falarei mais sobre vários assuntos. Deixem aqui sugestões também abaixo. Vamos aqui abrir um canal de conversa, porque eu acho que a internet também é isso, é uma conversa. Eu adoro quando vocês me dão feedback, porque aqui, gente, eu tô, entre aspas, sozinha, só com ping e whisky. Então eu quero ouvir vocês aqui nesse caso, né? Estou aqui hoje na sala com ping e whisky, que não vão me contar qual é a dor deles. Porque se tem uma coisa que eles não gostam é roupa, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau.